Olá pessoal, esse é um vídeo com as demonstrações práticas do meu mini artigo GPU for Deep Learning que está publicado no meu blog. Os links tanto para o artigo quanto para o código no GitHub, onde tem todo o código que eu vou mostrar aqui, tá já na descrição do vídeo, então é só acessar lá e analisar melhor, né? Eu não vou estar entrando basicamente em todos os pontos do artigo, não vou descrever ele aqui. A ideia é simplesmente mostrar o código que foi utilizado, fazer especificamente aqui os testes em real time, né? E conseguir observar quais são os resultados coletados desse teste. Basicamente, esse artigo eu falei um pouco sobre qual é a relação entre Deep Learning e o processamento em GPU, né? Eu falei um pouco de forma bem introdutória qual é a questão arquitetural da GPU, qual é a sua origem, isso é fundamental para que a gente consiga entender por que a GPU ela tem um bom funcionamento quando a gente está trabalhando com técnicas específicas de Deep Learning. Eu também descrevi de forma bem introdutória quais as diferenças arquiteturais entre a CPU e a GPU, que é o ponto de partida para a gente entender por que muitos dos desenvolvedores e por que grandes empresas como Google, Microsoft, eles estão levando aí o seu desenvolvimento de inteligência artificial, processamento de novos modelos utilizando a Deep Learning e outras técnicas para a GPU. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e esse é um assunto que está muito em voga nos últimos tempos, a gente sabe especificamente que a inteligência artificial, a gente tem algumas técnicas dentro de inteligência artificial, como por exemplo o Machine Learning. Então, Machine Learning é uma técnica de inteligência artificial e dentro de Machine Learning a gente tem Deep Learning, né? Então, Deep Learning é uma técnica de Machine Learning, né? Basicamente aí um Inception. E por que o pessoal utiliza tanto a GPU, né? Arquiteturalmente a gente sabe que a GPU ela possui um número muito maior de unidades de processamento quando a gente compara a GPU. Né? Uma outra vantagem da GPU em detrimento à CPU é que ela consegue trabalhar, ela tem uma vantagem muito grande em relação à largura de bando de dados, né? De banda de dados. Então, a quantidade de o throughput que ele vai suportar para trabalhar é muito maior do que a da CPU. Isso é muito interessante porque para essas técnicas determinadas, e quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando basicamente de cálculos matriciais, para essas técnicas especificamente a gente precisa ter aí um grande poder de paralelismo, que é algo que a GPU consegue entregar para a gente, né? Eu expliquei muito mais detalhado e nesse artigo também eu deixo a documentação com todas as referências para quem quiser estar acessando os papers e tudo mais para estar evoluindo aí nesses assuntos. No próximo vídeo eu pretendo estar gravando um pouco mais especificamente sobre técnicas para a melhora de desempenho em programação em GPU, utilizando especificamente o TensorFlow. Não vou estar abordando nenhum outro framework de Deep Learning nesse momento, nem vou estar descendo para um nível mais baixo utilizando o CUDA ou outro framework, mas a ideia basicamente aqui é a gente conseguir fazer alguns testes. Nesse vídeo especificamente eu vou estar falando com NumPy, então vai ser basicamente a utilização de Python sobre CPU, depois a gente utiliza o TensorFlow mais sobre a CPU também, e depois a gente vai para o TensorFlow na GPU, ok? Vamos iniciar aqui a execução do nosso código. Para começar, a máquina virtual que eu estou utilizando está hospedada no Azure, no Microsoft Azure. É uma máquina com suporte a GPU, é uma máquina da série NC. Eu estou começando aqui com a NC6, que é uma máquina que tem 6 cores e 56 GB de memória RAM. É a máquina de entrada dessa série, então você vai ter máquinas... Essa é uma máquina que tem apenas uma GPU, a gente vai dar uma olhada nisso. Mas você tem dentro dessa série máquinas com 2, 4 GPUs, onde a gente pode trabalhar algumas outras questões, como por exemplo paralelismo entre GPUs, não é? Aí vai entrar em um outro vídeo que eu vou lançar que vai ser a respeito de técnicas para programação específica, para melhor desempenho de programação em GPU, né? Que aí a gente tem outras questões como paralelismos e distribuições de programação entre GPU e CPU. Basicamente,
essa aqui vai ser a máquina que a gente vai trabalhar. Estou acessando ela aqui via SH, então a primeira coisa que eu faço é acessar a máquina e depois eu inicio a execução de um Jupyter Notebook dentro dessa máquina para a gente conseguir visualizar os nossos códigos, né? O primeiro exemplo que a gente vai verificar, para quem tiver o interesse, como eu falei anteriormente, o código e todas as explicações mais a fundo já estão lá no meu site, então quem quiser é só ir lá e acessar depois. Mas aqui basicamente o que a gente vai fazer vai ser só testar mesmo o código, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar as nossas bibliotecas e aqui a gente faz uma inspeção rápida do nosso hardware, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente vai ver algumas questões sobre arquitetura, o nosso CPU e aqui está o nosso CPU, a CPU que a gente está trabalhando aqui, né? A quantidade de cores que a gente tem disponíveis e a gente vai ter aqui também alguma informação sobre sobre todos os nossos hardwares em questão, né? Para a gente dar uma outra olhada mais a fundo, a gente tem aqui basicamente a respeito da nossa GPU, né? Qual é o cara que está responsável aqui pelo controller 3D, né? Isso aqui são, no caso, quando a gente coloca essa exclamaçãozinha aqui dentro do Jupyter Notebook, a gente está executando o comando no Bash, né? Então eu estou executando esse comando aqui direto no Linux, né, e obtendo o resultado aqui para a gente. Aqui a gente tem algumas informações a respeito do computador, incluindo aqui qual é a nossa GPU que está sendo realmente utilizada da NVIDIA, e é uma GPU Tesla K80, que é as GPUs que estão dentro dessa série NC da Microsoft, né? A gente também pode olhar algumas dessas informações direto do TensorFlow, que é a biblioteca que a gente está utilizando. Para isso a gente vai rodar um código, né, que nada mais é do que importar a biblioteca para a gente conseguir ler essas informações dos devices. E depois disso o que eu quero aqui é verificar se eu tenho alguma GPU disponível, né? Então o resultado aqui é true, ou seja, eu tenho as GPUs disponíveis. Depois o que a gente vai fazer aqui é só pedir para ele listar os nossos devices, né? Ele vai aqui listar qual é o nosso CPU e ele vai listar aqui que a gente tem uma GPU e ele informa aqui para a gente algumas informações como limite de memória e também qual vai ser o nome, né, o device dessa GPU. No caso aqui a gente tem uma GPU 0, né, e tem uma CPU 0. Esse cara aqui é o nome do nosso device. Nesse caso, especificamente, como eu falei para vocês, como a gente está trabalhando com apenas a gente está trabalhando com a máquina NC6, a gente tem acesso somente a uma GPU que é o que a gente está olhando aqui, GPU da Tesla, NVIDIA, o Tesla K80, né? Se a gente estivesse trabalhando com a NC12, por exemplo, a gente teria mais GPUs aqui, ele listaria aqui a GPU1, GPU2 e afins, né? Como a gente está trabalhando com a NVIDIA, a gente pode, e a NVIDIA está instalada especificamente na máquina, né? A gente pode executar aqui os comandos, o comando de listagem, né, da NVIDIA para dar algumas informações específicas da nossa GPU, né? Então todas as informações estão aqui, a gente sabe efetivamente que a gente tem uma GPU rodando na máquina, ou seja, a gente pode executar os nossos testes sem nenhum problema. O que a gente vai fazer agora? Para começar, lembrando daquilo que eu falei, a grande questão aqui da gente estar trabalhando com GPUs e CPUs está em base dos cálculos matriciais, né? Basicamente, as técnicas de Deep Learning, né, elas são baseadas em cálculos matriciais, né? Então, existe aí um fundamento dentro de Deep Learning onde a gente vai ter uma grande quantidade de cálculos matriciais e a gente precisa de um hardware que dê suporte para isso. Então, basicamente, o que o nosso teste faz? Né? A gente tem um código que ele começa sendo executado no NumPy, né? Então assim é a biblioteca mais utilizada para trabalhar com a parte matricial dentro do Python, né? O NumPy, o código que a gente está executando aqui, ele é em Python. Então a gente tem o NumPy e a gente quer executar aqui, a gente vai criar efetivamente uma matriz que ela vai ter um shape que é definido aqui em cima, então a gente vai começar fazendo um testezinho bem básico, né? O que ele faz é criar randomicamente aqui uma matriz A e uma matriz B que tem esse shape
que vai ser de 50, então são 50 colunas e 50 linhas que ele vai criar e vai preencher randomicamente. Depois, o que a gente quer fazer aqui é testar, por exemplo, que ele realize um cálculo de subtração. Então, para cada item da matriz A, ele vai lá e vai multiplicar pelo item correspondente da matriz B e vai fazer isso para todos os itens. Depois ele vai fazer uma divisão e depois ele vai fazer uma multiplicação. Esses são os 3 cálculos matriciais que a gente vai ter, que vão ser realizados nessa célula, isso utilizando o NumPy. Como a gente já viu, o NumPy ele não tem suporte a GPU, então a gente sabe que esse cara está sendo executado na CPU. O próximo teste é executar esse mesmo código no TensorFlow, só que a gente vai estar executando esse código sobre a CPU. Então eu vou informar para o TensorFlow realizar a mesma coisa, ou seja, criar essa mesma matriz com esse mesmo shape, né, que a gente definiu lá em cima, e depois realizar uma subtração, uma divisão e uma multiplicação, e a gente vai calcular esse tempo. E por último, a gente vai executar. Esse aqui é o mesmo código, eu estou deixando ele igual, só por questões didáticas mesmo, para a gente facilitar e ter uma visualização melhor. Então, depois disso, a gente vai pegar e executar o mesmo código, só que sob a GPU, né? E aí a gente consegue medir, basicamente, a questão de tempo desses caras, né? Então, vamos começar executando aqui o nosso primeiro código. Vai ser uma matriz de 50 por 50, vamos executar no NumPy. Quais são as informações, né? Aqui eu começo calculando o tempo, que vai desde o tempo em que ele gerou efetivamente as matrizes, né, de forma randômica, ao tempo da subtração, da divisão e da multiplicação, e esse daqui é o tempo geral da célula, né? Então, para a gente realizar essas 3 operações, o preenchimento e toda a célula, a gente gastou, né, 1,42 milésimos de segundo. Se a gente fizer a mesma coisa no TensorFlow CPU, a gente vai dar uma olhadinha aqui, vai obter algumas informações, inclusive que a gente demorou 40 milésimos de segundo, né? Então a gente parte de 1,42 para 40 e agora a gente vai ter a GPU executando o mesmo código e a gente tem 31,1 milésimos, né? Ok, esse teste aqui ele não diz muita coisa, a não ser para a gente que o NumPy ele teve uma grande vantagem sobre o TensorFlow, tanto na CPU quanto na GPU, ok? Então, isso já começa a trazer para a gente o porquê que o NumPy conseguiu ser bem melhor nessa multiplicação, se a gente estava falando a respeito da GPU trabalhar muito melhor com isso, né? E aí a gente remota para toda aquela questão da parte de barramento, da parte de como é feito o trabalho do processamento na CPU e de como é feito o trabalho de processamento na GPU, né? Lembrando que quando a gente faz esse processamento na CPU, ele tende a ser muito mais rápido, né? Porque ele vai buscar todos esses dados e vai trabalhar com memória RAM, uma questão de barramento, uma questão de velocidade mesmo. E como esse cálculo é muito pequeno, a gente vai ter um custo aqui tanto para o TensorFlow na CPU quanto para o TensorFlow na GPU, porque ele precisa levantar vamos dizer que a infraestrutura do TensorFlow, né? O TensorFlow trabalha com esse carinha aqui que a gente chama de sessões, né? Os sessions. E esse cara aqui a gente precisa criar toda essa estrutura para encapsular o nosso código, justamente porque a tendência é que você utilize o TensorFlow para trabalhar com a quantidade maior de informações, né? Para que você tenha uma complexidade maior. Então, quando a gente tem que levantar essa estrutura para trabalhar com uma complexidade inferior, né? Que a gente está falando aqui de cálculos matriciais para uma matriz de 50 por 50, esse cara aqui ele vai ter uma perda de tempo em relação a você processar, por exemplo, no NumPy, que é muito mais simples, né? A estrutura é muito mais simples. Se a gente começar a aumentar aqui a nossa brincadeira, a gente pode executar aqui, a gente está falando aqui de levantar uma matriz que é de 10.000, ok? Então ela vai ter 10.000 linhas por 10.000 colunas, né? Ele vai preencher isso dinamicamente e vai executar para a gente, né? Então vamos rodar aqui no nosso NumPy.
e vamos ver aqui qual vai ser a resposta dele. Ok? Eu cortei o vídeo rapidinho, só para a gente não perder tempo e o vídeo não ficar longo, mas basicamente o mesmo código agora numa matriz que teve 10 mil linhas e 10 mil colunas, a gente chegou nesse resultado. Então a célula inteira demora 9,77 segundos para ser executada, né? Se a gente rodar esse mesmo código no TensorFlow sobre a CPU, o resultado já vai ser muito inferior. A gente está falando agora de 808 milissegundos para as mesmas operações. Se a gente rodar isso sobre a GPU, a gente tem 470 milissegundos. Então a gente já começa a ver aqui que à medida em que o nosso código ele vai se tornando mais complexo, no sentido de que a gente tem muito mais informações para se trabalhar, a gente percebe que o desempenho do TensorFlow, tanto na CPU quanto na GPU, ele vai ser superior ao desempenho do NumPy, né? E se a gente comparar especificamente o desempenho do mesmo código no TensorFlow executando sob CPU e executando sob GPU, a gente consegue observar aqui que o resultado é muito melhor, né? Se a gente conseguir aqui rodar um código maior aqui, né, em complexidade, vamos aumentar isso daqui de 10 mil para 20 mil, a gente vai conseguir começar a observar como essa diferença vai se alargando. Observem que agora o nosso código demorou 9,79 segundos para executar no NumPy. Se a gente fizer esse mesmo código rodando sobre o TensorFlow CPU, a gente teve 816 milissegundos. Se a gente tiver esse mesmo código rodando sobre a GPU, a gente tem 273 milissegundos. Essa parte é interessante porque a gente aumentou o tempo, a complexidade do nosso a complexidade do nosso processamento e a gente observa que o tempo da GPU ele diminui, né? Isso vai acontecer justamente pela questão do paralelismo. Então, a GPU tende a trabalhar muito melhor quando a gente está lidando com esse número grande de informações, e é justamente por causa das questões arquiteturais que a gente observou lá no artigo que a gente consegue chegar a esse resultado aqui. Eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo que foi criado por esse carinha chamado Eric aqui. Eu deixei as referências lá no blog também, para quem quiser dar uma olhada no artigo dele inteiro, que basicamente é um teste onde a gente vai criar aqui uma matriz, né? Então essas matrizes elas vão começar com 500, elas vão chegar até 50 mil, né? São matrizes que vão começar com 500 por 500, né? E vão chegar até 50 mil por 50 mil, né? 50 mil linhas por 50 mil colunas. Ele vai incrementar isso de 50 em 50 e aí ele vai realizar aqui um cálculo matricial e o tempo de corte para esse cálculo matricial aqui vai se dar com base no tempo, né? E então o que a gente vai executar agora vai ser um cara bem pesado, né? Vão ser diversos cálculos que vão ser executados especificamente sobre a GPU e sobre a CPU, e a tendência aqui é que a gente consiga observar ao longo do tempo a evolução dessa execução efetivamente sobre a GPU e sobre a CPU, utilizando especificamente o TensorFlow, ok? Eu vou clicar em executar, como esse cara vai demorar alguns minutos para finalizar, eu corto o vídeo e volto depois que ele tiver finalizado, ok? Começou a execução aqui, incrementando de 50 em 50 até chegar no limite máximo que foi estipulado. Agora que finalizou a execução, né, a gente pode observar aqui que todos os códigos são realizados tanto sobre a GPU quanto sobre a CPU, né? Então, o mesmo código executado na GPU e o mesmo código executado na CPU. Se a gente baixar lá,
até o nosso finalzinho, a gente vai observar que esse código especificamente demorou cerca de 6 minutos e 36 segundos, né? Então esse é o tempo que demorou para executar toda essa célula. Agora a gente pode plotar todos os resultados aqui. E basicamente esse daqui é o gráfico que explica o que aconteceu na execução dos nossos cálculos, né? Então, basicamente, se a gente observar que a gente é um pouco difícil da gente observar isso nesse gráfico, né? Eu vou melhorar esse gráfico e depois coloco os resultados para vocês. Mas o que a gente observa aqui é que tanto a GPU quanto a CPU elas começam muito parecido, né? A GPU ela vai efetivamente ter um decréscimo na medida que os cálculos aumentam e depois ele vai aumentando paulatinamente, né? A gente olhando esse gráfico aqui especificamente, esse código laranja é a GPU, o azul é a execução da CPU, né? É o tempo que cada um deles gastou para executar o código, né? Então, quando a matriz chegou aqui perto dos 750, né, o que a gente conseguiu observar aqui que já havia uma diferença, uma distanciação entre a execução da GPU e da CPU, né? E quando ele chega aqui perto da matriz de 25.000 por 25.000, né? A diferença é extremamente grande, né? Tá muito maior essa diferença, né? Isso daqui, o que acontece é que a gente olha essa execução, aparentemente a GPU não alterou o valor, né? O que aconteceu de verdade é que o valor da GPU a diferença é muito pequena, em que ele evolui, e dado a diferença cada vez gritante da CPU, da execução na CPU, o que aparenta para a gente é que a GPU não se mexeu, né? Os valores, né? Se a gente executar os tempos especificamente, a gente observa que esses valores eles vão aumentando, né? Então ele começa aqui com 0,13, ele vai diminuindo, né? Até chegar novamente em 0,07, né? Enquanto da CPU vai já começar aqui com 0,27, né? Então é ligeiramente diferente, até ele chegar em 30,87, que seria no caso a diferença entre os dois, né? 0,07 e 30,87 foi a diferença máxima que esse código mostrou aqui, né? Então a gente consegue perceber que quando a gente está trabalhando com complexidades maiores de código, onde a gente tem que contar com a questão do paralelismo e do throughput, né, a velocidade em que a gente vai conseguir trabalhar com esses dados e a quantidade de dados que a gente vai conseguir trazer para o nosso processador, quando a gente chega nesse nível, a gente percebe que a GPU realmente tem uma vantagem muito grande em relação à CPU quando a gente está executando códigos utilizando essas características. Se a gente está trabalhando com código onde onde efetivamente a gente não demanda de todo esse paralelismo, de todo esse throughput de rede, vai ser muito mais simples executar o nosso código sob a CPU, como a gente conseguiu ver aqui, por exemplo, nos testes que a gente fez com o NumPy rodando sobre a CPU em detrimento do TensorFlow utilizando a GPU, né? Quando a gente está trabalhando com cálculos menores, a gente vai ter uma vantagem muito maior de utilizar isso na CPU, vai se tornar muito mais rápido. Então precisa haver essa parcimônia e entender efetivamente o que você está processando para decidir se você vai ou não trabalhar com o seu código na GPU ou na CPU. Galera, esse era o exemplo que eu queria trazer para vocês. Basicamente, esse primeiro artigo ele é todo introdutório, a ideia era só mostrar a importância da GPU dentro da Deep Learning, né? Como a gente pode trabalhar, né? E por que a gente trabalha com GPU dentro para utilizar técnicas de Deep Learning. Nos próximos vídeos aí eu devo estar aprofundando um pouco mais sobre o assunto, trazendo algumas técnicas específicas de como é que a gente consegue melhorar o nosso código para trabalhar em GPUs e um pouco mais de arquitetura de GPU, que é um pouco mais interessante para a gente estar aprofundando os nossos conhecimentos aqui, ok? É isso, valeu pessoal!